Olá, hoje sexta-feira, 12 de janeiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos de 4 a 7, depois pula para o 10 e vai até o 22. Naqueles dias, todos os anciãos de Israel se reuniram, foram procurar Samuel em Ramá e disseram-lhe: Olha, tu estás velho, teus filhos não seguem os teus caminhos, por isso estabelece sobre nós um rei, para que exerça a justiça entre nós, como se faz em todos os povos. Samuel não gostou quando lhe disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E invocou o Senhor. O Senhor disse a Samuel: Atende a tudo o que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediram um rei, e disse: Estes serão os direitos do rei que reinará sobre vós. Tomará vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará correr à frente do seu carro. Fará deles chefes de 1.000 e de 50 homens, e os empregará em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tirará os vossos melhores campos, vinhas e olivais, e os dará aos seus funcionários. Das vossas colheitas e das vossas vinhas ele cobrará o dízimo, e o destinará aos seus eunucos e aos seus criados. Tomará também vossos servos e servas, vossos melhores bois e jumentos, e os fará trabalhar para ele. E exigirá o dízimo de vossos rebanhos, e vós sereis seus escravos. Naquele dia, clamareis ao Senhor por causa do rei, que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém, o povo não quis dar ouvidos às razões de Samuel e disse: Não importa, queremos um rei, pois queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei administrará a justiça, marchará à nossa frente e combaterá por nós em todas as guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu-as aos ouvidos do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Fazei-lhes a vontade e dá-lhes um rei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Perceba, aqui a primeira grande lição com essa narrativa do livro de Samuel sobre o momento que o povo de Deus pede, diz assim para Samuel: olha, tu tá velho, teus filhos não seguiram teus caminhos. Mas veja, às vezes a gente fica perreado com os nossos filhos, que não seguem ali a caminhada do jeito que a gente gostaria. Ninguém está imune disso, Olha o privilégio aí. Ninguém é privilegiado nesse sentido assim. Ninguém está imune dessa situação, O próprio Samuel passou por isso, E o povo passando na cara dele: tu tá velho, teus filhos não seguiram o teu caminho, a gente quer um rei. E Samuel, desgostoso, vai falar com o Senhor. E o Senhor diz: fica tranquilo, porque não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim. Então, fala para eles os direitos, tudo aquilo que o rei vai fazer com eles. E Samuel alerta, exorta, adverte do jeito que vai acontecer.
E o povo diz o quê? A gente quer desse jeito mesmo, a gente quer mesmo assim. Por mais coisas ruins que possam acontecer, a gente quer dessa forma. Então, primeira coisa, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede a Deus, porque Deus escuta. E às vezes a gente faz birra, bate o pé como criança mimada e quer porque quer porque quer, e o Senhor escuta as nossas orações. Então, cuidado com o que a gente pede a Deus, porque Deus muitas vezes vai atender o nosso pedido. E aí não tem choro nem vela. Por quê? Porque a gente pediu a Deus. E quantas vezes a gente, como eu estou dizendo, a gente pretere a vontade de Deus e prefere a nossa vontade. E depois reclama de Deus. Por causa da consequência das nossas escolhas. A gente reclama de Deus. Mas, meu Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Não. A gente está apenas colhendo o fruto da nossa escolha, a consequência natural das nossas decisões. Outra coisa que é muito importante, né? A gente perceber com essa leitura a rejeição ao governo de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente teima em querer viver a nossa vida do nosso jeito, sob o nosso governo. E aí dá com a cara no chão, na parede. Apanha da vida, apanha da vida, apanha da vida. Segue apanhando. Por quê? Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Deliberadamente a gente quer ser governado por nós mesmos. E a gente deve ter a humildade e o reconhecimento de que até para respirar a gente depende de Deus. A gente depende da graça de Deus até para respirar, para sobreviver. Para amá-lo nem se fala. Os nossos méritos, todos os nossos méritos estão diluídos na graça de Deus. Não temos mérito algum, tudo graça de Deus. Então hoje, com base nessa palavra, nós possamos renunciar à nossa autossuficiência, a esse jeito que a gente quer fazer só do nosso jeito. Quando as coisas não acontecem do modo que a gente quer, a gente fica chateado, a gente briga, a gente fica mal-humorado. Só que, vamos pensar um pouquinho, né? A gente já passou da etapa de ser criança mimada, de querer do nosso jeito, de tudo querer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, e se não acontece é o mau humor, é a desavença, é a cara feia. Peçamos ao Espírito Santo para fazer cair por terra a nossa autossuficiência. A gente precisa de Deus. A gente precisa da destra de Deus. A gente precisa da graça de Deus. E a gente precisa do outro. Porque ninguém vai a lugar nenhum sozinho. A gente precisa do outro. Deus nos fez para ser família. Nos mostra isso por meio da sua própria divindade. Santíssima Trindade, primeiro dogma da Igreja Católica. É um Deus que é um em pessoas, três. Pai, Filho e Espírito Santo. Família. O Senhor resolve se encarnar, vir ao mundo. Faz como? Podia vir de qualquer forma. Mas vem por meio de uma família, no ventre de uma mulher. E uma família extremamente humilde, que não tinha posses. Para mostrar que tudo o que Deus precisa, o que a família precisa, é um coração humilde e disponível para Deus. O resto tudo Ele faz. Então, com base nessa palavra, peçamos ao Espírito Santo essa graça. A graça de fazer cair por terra a nossa autossuficiência, para que a gente reconheça que até para respirar, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do governo de Deus. E que seja Ele a governar a nossa vida. Não a gente mesmo. E a graça da maturidade, de deixar de ser mimado, de querer fazer só o que a gente quer, de fortalecer a nossa vontade para fazer aquilo que nos é devido fazer, não aquilo que a gente quer.
para tudo. Isso serve para tudo. O evangelho de hoje, Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando, ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, como a gente já meditou esse evangelho tratando da fé dos homens que carregavam o paralítico por cima do teto da casa para chegar até Jesus, eu vou só revisar essa reflexão para falar daquilo que eu falava também agora na primeira leitura. Como a gente sozinho não chega a lugar nenhum, né? O paralítico precisou de 4 homens que estavam ali para servir ao propósito dele de ser curado por Jesus. A gente precisa do outro. A gente precisa do outro. Em tudo que a gente empreende na nossa vida, a gente precisa do outro. E o outro precisa de nós. Então, quando a gente é soberbo, a gente afasta as pessoas. Quando a gente é prepotente, a gente afasta as pessoas. Quando a gente acha que só a gente é inteligente e o resto das pessoas, todo mundo é idiota, não tem nada a aprender com o outro, a gente morre sozinho, a gente fica sozinho, a gente não vai a lugar nenhum. Agora, quando a gente é humilde para saber que nós somos sim dotados de inteligência, mas o outro também é inteligência e domina uma habilidade que nós não dominamos, a gente vai mais longe. A gente chega mais longe, a gente vive com virtude. Esses 4 homens aqui, ó, foram os braços e as pernas do paralítico. E não fizeram de qualquer jeito não. Não se deixaram vencer pela multidão. Subiram o teto da casa. Fizeram aquilo que era devido fazer. Comoveram o coração de Jesus. E Jesus curou o paralítico. Agora uma coisa importante aqui. Os mestres da lei, em seus corações, sem falar, mas em seus corações: quem é esse homem que está perdoando pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. E Jesus é o quê? Deus. Portanto, se você crê na palavra de Deus, agora, nesse evangelho, você vai renunciar a achar que Jesus é um ser evoluído. Jesus não é um ser evoluído. Jesus é Deus. Está aqui a prova. Jesus não é um revolucionário, um reacionário, fruto de uma ideia, de uma ideologia política. Não, Jesus é Deus. Portanto, não deve ser olhado sob a lente de uma ideologia política. Não, Jesus é Deus. E sendo Deus, não comporta essas fragmentações, porque integralmente Jesus é Deus. E esse mesmo sacerdócio que ele exerce, perdoando os pecados aqui na terra, ele institui o ministério do sacerdócio ali para Pedro, para os apóstolos. Eu lhes darei o poder de perdoar os pecados. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Percebe? Jesus, o sumo sacerdote, Deus, perdoa os pecados, cura o paralítico.
que é que isso vem nos revelar e nos ensinar para a gente concluir? Que muitas vezes as nossas doenças são tão somente a consequência natural dos nossos pecados, quer seja de ordem física, quer seja de ordem espiritual, sobretudo as de ordem espiritual. Muitas vezes a ferida que está na nossa alma foi uma consequência natural do nosso pecado. É preciso humildade, botar o joelho no chão, prostrar o rosto diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa os meus pecados, faz de mim um homem novo. Me perdoa os meus pecados, faz de mim uma mulher nova. E vem curar não somente as feridas, mas todas as doenças que ainda habitam o meu coração, a minha alma. Peçamos ao Espírito Santo essa grande graça. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.